Uma tarde de verão em Asheville, Carolina do Norte, deveria ter sido um dia de festa para a família Bowman. Era 4 de julho de 1988, dia da independência americana. E como todos os anos, Carol e Steve organizavam uma grande celebração em casa. O quintal estava cheio de amigos, crianças corriam por todos os cantos e o cheiro de churrasco pairava no ar. Chase, de apenas 5 anos, havia passado semanas falando animadamente sobre os fogos de artifício. Seus olhos se arregalavam ao lembrar das cores brilhantes do ano anterior. Era uma criança típica da idade, cabelos ruivos, pele muito clara, sempre precisando de protetor solar e camiseta na piscina. Naquele dia, esperava ansiosamente pelo grande espetáculo noturno. Conforme a tarde avançava, as crianças brincavam com estrelinhas no quintal. A expectativa crescia para o momento em que todos caminhariam colina abaixo até o campo de golfe, onde aconteceria a queima de fogos da cidade. Era tradição da família, algo que Chase adorava. Quando chegou a hora, dezenas de famílias se dirigiram ao local. O campo estava lotado, pessoas espalhadas em mantas e cadeiras de praia, todas olhando para o céu escuro. Chase estava radiante, sentado entre os pais, aguardando o primeiro estampido. Então começou. O primeiro foguete subiu ao céu com um assobio agudo, seguido de uma explosão ensurdecedora que fez o chão tremer. Cores douradas e vermelhas se espalharam pelo céu noturno. Era exatamente o que todos esperavam, menos Chase. A reação da criança foi instantânea e aterrorizante. Quando o primeiro estrondo ecoou pelo vale, Chase começou a gritar desesperadamente. Não era choro de criança assustada, mas algo muito mais profundo. Ele se jogou no chão, tremendo incontrolavelmente, e começou a se esconder atrás das pernas da mãe. Carol tentou acalmá-lo, mas Chase estava em pânico total. Cada nova explosão no céu o fazia gritar mais alto, como se estivesse sendo fisicamente atacado. Era como se o menino estivesse revivendo algo terrível, algo que ia muito além do medo infantil. O comportamento de Chase naquela noite deixou Carol completamente desconcertada. Durante todo o caminho de volta para casa, o menino continuava tremendo e murmurando palavras incompreensíveis. Não conseguia parar de chorar. E cada barulho mais alto, uma porta batendo, um carro passando, o fazia se encolher de medo. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Chase, que antes era uma criança alegre e brincalhona, agora vivia em constante estado de alerta. Qualquer som súbito, um trovão, um objeto caindo, até mesmo o barulho do aspirador de pó, o deixava apavorado. Era como se ele estivesse esperando constantemente por algo terrível. Carol e Steve tentaram de tudo para ajudar o filho. Levaram-no a médicos que não encontraram nada de errado fisicamente. Psicólogos infantis sugeriram que poderia ser uma fase, talvez algum trauma menor que passaria com o tempo. Mas os meses se passaram, e o medo de Chase não diminuía. A família começou a adaptar toda a rotina ao redor das fobias do menino. Festas com fogos estavam definitivamente fora de questão. Até mesmo assistir televisão se tornou complicado. Filmes de ação ou desenhos com explosões faziam Chase sair correndo do ambiente. Durante esse período difícil, Carol se perguntava constantemente o que poderia ter causado uma mudança tão drástica em seu filho. Ele havia assistido a fogos de artifício antes sem problemas. Não havia histórico de trauma na família, nenhum evento que pudesse explicar essa reação extrema. Foi então que Carol decidiu procurar ajuda alternativa. Ouvira falar sobre um hipnoterapeuta chamado Norman Ing, conhecido por trabalhar com casos incomuns. Embora tivesse receios sobre hipnose em uma criança tão pequena, a situação estava se tornando insustentável para toda a família. Quando marcou a consulta, Carol explicou detalhadamente o comportamento de Chase. Norman ouviu atentamente
e sugeriu uma abordagem diferente. Em vez de hipnose tradicional, ele propôs uma técnica mais suave, onde Chase simplesmente se sentaria no colo da mãe, fecharia os olhos e tentaria descrever o que via quando ouvia os sons que o assustavam. No dia da consulta, Carol estava nervosa, mas esperançosa. Chase, por sua vez, parecia curiosamente calmo. Era como se, de alguma forma, ele soubesse que finalmente alguém poderia ajudá-lo a entender o que estava acontecendo em sua mente. O consultório de Norman Ing era um ambiente acolhedor, com paredes em tons pastéis e brinquedos espalhados pelos cantos. Chase explorou o local com curiosidade enquanto Carol explicava mais uma vez os detalhes do comportamento estranho do filho nos últimos meses. Norman se abaixou na altura de Chase e conversou com ele de forma natural, como faria com qualquer criança de 5 anos. Perguntou sobre seus brinquedos favoritos, sobre a escola, criando um ambiente de confiança. Chase respondeu animadamente, sem demonstrar qualquer medo ou nervosismo. Quando chegou o momento da sessão, Norman explicou a Chase que fariam um tipo de brincadeira especial. Você vai se sentar no colo da sua mãe, fechar os olhos e me contar o que vê quando ouve aqueles barulhos fortes que te assustam, disse com voz suave e tranquilizadora. Carol se acomodou na poltrona confortável e chamou Chase para seu colo. O menino subiu naturalmente, encostando a cabeça no peito da mãe. Quando Norman pediu para que fechasse os olhos, Chase obedeceu sem hesitação, como se estivesse pronto para aquele momento há muito tempo. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos na sala. Em vez da voz infantil e agitada que caracterizava Chase quando estava assustado, ele começou a falar com uma serenidade incomum para sua idade. Suas palavras tinham um peso diferente, uma maturidade que não combinava com seus 5 anos. Estou escondido atrás de uma pedra grande, começou Chase, mantendo os olhos fechados. Tenho um fuzil nas mãos e estou com muito medo. Há barulhos de tiros e explosões por toda parte. O chão treme embaixo dos meus pés. Carol sentiu o coração acelerar. Aquela descrição não parecia vir da imaginação de uma criança. Chase continuou falando, descrevendo detalhes precisos de uma batalha que parecia muito real em sua mente. Vejo outros soldados ao meu redor. Alguns estão feridos, outros correndo de um lado para outro. O barulho é ensurdecedor. Tenho tanto medo que mal consigo segurar minha arma direito. Norman fez perguntas cuidadosas, encorajando Chase a continuar sem forçar nada. O que você está sentindo? O que acontece depois? A descrição de Chase se tornou ainda mais detalhada. Ele falava sobre o uniforme que vestia, sobre o peso do fuzil em suas mãos, sobre o cheiro de pólvora no ar. Eram informações que uma criança de 5 anos, criada em uma família pacífica na década de 80, simplesmente não deveria conhecer. Conforme Chase continuava sua narrativa, Carol observava fascinada as mudanças em seu corpo. Quando descrevia os momentos de terror da batalha, o menino ficava tenso, como se realmente estivesse vivenciando aquelas cenas. Quando falava sobre ferimentos, chegava a tocar partes específicas do próprio corpo. Fui atingido no pulso, disse Chase, tocando automaticamente o pulso direito. Dói muito. Está sangrando. Alguém está me ajudando, me levando para um lugar seguro. Norman notou a precisão dos gestos da criança e continuou estimulando o relato. Para onde te levaram? O que você vê agora? Estou em uma tenda. É um hospital de campanha. Há muitos homens feridos, alguns gemendo, outros muito quietos. Um médico está olhando meu pulso, limpando o sangue. A tenda cheira mal, como remédio misturado com outras coisas ruins. Chase descreveu então como foi enfaixado e como, mesmo ferido, foi instruído a voltar para a batalha. A tristeza em sua voz era palpável quando falou sobre deixar a segurança relativa do hospital de campanha. Não quero voltar lá.
disse com a voz embargada. Não quero atirar nas pessoas. Não quero matar ninguém. Sinto falta da minha esposa e da minha família. Carol quase caiu da cadeira ao ouvir seu filho de 5 anos falar sobre esposa e família. Era completamente surreal, mas ao mesmo tempo profundamente tocante. A emoção na voz de Chase era genuína demais para ser apenas imaginação infantil. Norman percebeu a confusão da criança e intervenou delicadamente. Vivemos muitas vidas diferentes na Terra, explicou em linguagem simples. Somos como atores representando papéis diferentes para aprender sobre ser humano. Às vezes somos soldados, às vezes outras coisas. É normal. O alívio no rosto de Chase foi imediato. Seu corpo relaxou no colo da mãe, como se finalmente alguém tivesse explicado algo que o confundia há muito tempo. O que acontece depois que você volta para a batalha? Perguntou Norman. Estou caminhando de volta ao combate. Vejo galinhas soltas pela estrada poeirenta. Há um canhão sendo puxado por cavalos, amarrado com cordas grossas em uma carroça de rodas enormes. Estamos num intervalo da luta. A descrição continuou ficando mais específica, com detalhes que impressionavam pela precisão histórica. Chase falou sobre o tipo de armamento, sobre a organização das tropas, sobre aspectos da guerra que definitivamente não faziam parte do conhecimento de uma criança moderna. Norman continuou guiando Chase através de suas lembranças, sempre com cuidado para não forçar informações. A criança parecia estar vivenciando aquelas memórias como se fossem um filme passando em sua mente. Agora estou operando um canhão no topo do vale, continuou Chase. Puxo uma corda e o canhão dispara. Não sou eu quem o carrega com pólvora, mas sou eu quem atira. Não posso usar o fuzil por causa do meu pulso ferido. A ironia da situação não passou despercebida por Carol. Chase, que tinha tanto medo de barulhos altos na vida atual, estava descrevendo uma vida onde operava armamento pesado. Sinto medo atirando com o canhão, admitiu Chase. Agora sei como se sentem as pessoas que levam os tiros. Elas também sentem medo, como eu. Norman, percebendo uma oportunidade de entender melhor a origem daquelas memórias, pediu a Chase que voltasse a um tempo anterior à guerra. Você pode me contar como era a sua vida antes de se tornar soldado? O semblante de Chase mudou completamente. A tensão desapareceu de seu rosto, substituída por uma expressão de paz e nostalgia. Estou em minha casa. É uma cabana feita de madeira tosca, com uma varanda na frente. Tem uma balaustrada e um lugar para amarrar cavalos. Há uma cadeira de balanço na varanda e a porta fica no meio. Chase descreveu sua vida com detalhes tocantes. Falou sobre seus 2 filhos, sobre sua esposa que usava vestido azul e avental branco, sobre como era feliz trabalhando como carpinteiro e oleiro. Vejo minha esposa de costas, dentro de casa. Ela usa anáguas e botas pretas. O cabelo está penteado para trás, amarrado com uma fita. Vejo um negro na varanda fumando cachimbo. Sou eu. Carol ficou em choque ao ouvir essa descrição. Chase, com sua pele extremamente clara e cabelos ruivos, estava se descrevendo como um homem negro. Era uma informação que tornava toda a experiência ainda mais intrigante e inexplicável. Não sou jovem. Tenho cerca de 30 anos. Me sinto muito feliz na nossa cidade. Não nasci aqui. Fui trazido pequeno numa carroça coberta. Sou pintor e carpinteiro. Faço vasos para vender e bonecos de madeira como passatempo. Chase continuou descrevendo sua vida pacífica antes da guerra, falando sobre uma área plantada atrás de casa, onde fazia seus vasos, sobre a estrada poeirenta que passava em frente, sobre uma comunidade onde negros livres viviam bem. O nome da nossa cidade é algo como Colosso, disse, demonstrando até mesmo conhecimento geográfico específico. A sessão com Norman Ing havia terminado de forma abrupta, quando Chase simplesmente abriu os olhos, pulou do colo da mãe, pegou uma bolacha
e saiu correndo para brincar com seus blocos de montar. Era como se tivesse acabado de assistir a um filme e agora voltasse à vida normal de criança. Carol ficou sentada na poltrona, ainda processando tudo o que havia acabado de presenciar. Norman a tranquilizou, explicando que Chase provavelmente estava acessando memórias de uma vida passada e que o trauma da batalha havia sido reativado pelos sons dos fogos de artifício. Nos meses seguintes, a fobia de Chase aos ruídos altos diminuiu significativamente. Era como se finalmente entender a origem de seus medos tivesse quebrado o poder que eles exerciam sobre ele. A família voltou a ter uma rotina mais normal, embora Carol continuasse observando atentamente qualquer sinal de que as memórias pudessem retornar. E retornaram, mas de uma forma muito mais natural e menos assustadora. Certa manhã, durante o café da manhã, Chase estava comendo cereal quando parou de repente e olhou para a mãe com uma expressão distante. "Mãe, eu falava engraçado naquela época", disse ele, como se estivesse continuando uma conversa interrompida. Carol parou de preparar o café. "Como assim, Chase? Falava engraçado como?" "Você sabe como alguns negros falam? Bem, eu era negro." E com essa declaração simples, Chase voltou a comer seu cereal como se nada tivesse acontecido. Carol ficou impressionada com a naturalidade da criança ao falar sobre isso, e também com o fato de que Chase, criado em Asheville, onde havia poucos afro-americanos, demonstrava conhecimento sobre diferentes formas de falar. A ironia da situação não escapou a Carol. Na vida atual, Chase era extremamente pálido, com cabelos ruivos brilhantes, o tipo de criança que precisava de protetor solar constantemente. A diferença física com a pessoa que ele descrevia ser em outra vida era marcante. Durante algum tempo, Chase não mencionou mais suas memórias. A vida seguiu normalmente até que, em 1991, a Primeira Guerra do Iraque começou. Chase tinha então 7 anos e estava no segundo ano escolar. Quando Carol foi buscar Chase na escola naquele dia, percebeu imediatamente que algo estava errado. O menino, normalmente alegre e tagarela no caminho de casa, estava quieto e visivelmente perturbado. "O que aconteceu, amor?" perguntou Carol preocupada. Chase olhou para ela com uma expressão muito séria para sua idade. "Eles estão colocando fitas amarelas por toda a escola por causa da guerra." Carol sabia que as fitas amarelas eram símbolo de apoio às tropas americanas no Iraque, mas não entendeu por que isso incomodaria Chase. "Mãe", continuou Chase, com uma intensidade que fez Carol parar o carro, "eles não têm ideia de como é realmente a guerra. Nunca me farão lutar de novo." A declaração foi tão enfática, tão carregada de emoção, que Carol sentiu um arrepio. Aqui estava seu filho de 7 anos, falando sobre guerra como se já tivesse vivido uma. Quando chegaram em casa, Carol perguntou se Chase queria conversar sobre o que estava sentindo. Nessa época, ela já havia começado seus estudos em hipnoterapia e terapia de vidas passadas, inspirada pela experiência com Norman Ing. Chase concordou em conversar. Carol o levou para o quarto, pediu que se deitasse confortavelmente e simplesmente disse: "Feche os olhos, Chase, e me conte o que você vê, o que está sentindo." Era mais de 2 anos depois de sua primeira sessão com Norman, mas Chase retornou exatamente à mesma cena que havia descrito quando tinha 5 anos. A consistência de suas memórias era impressionante. Desta vez, porém, Chase forneceu ainda mais detalhes. Falou novamente sobre estar agachado atrás da pedra com seu fuzil, sobre o ferimento no pulso, sobre o hospital de campanha. Mas agora também descreveu com precisão sua arma e lembrou-se vividamente do canhão sendo puxado por um cavalo numa estrada empoeirada. "Há galinhas caminhando pela estrada", disse Chase, um detalhe que Carol achou particularmente tocante pela sua especificidade e aparente irrelevância. Carol pegou um caderno para anotar literalmente tudo o que Chase dizia.
queria preservar cada palavra, cada detalhe, caso algum dia pudessem verificar a veracidade dessas memórias. Durante essa segunda sessão, Chase demonstrou uma maturidade emocional surpreendente ao refletir sobre suas experiências como soldado. Quando Carol perguntou a Chase o que ele havia aprendido com sua vida como soldado, a resposta a surpreendeu profundamente. Todos têm que estar em uma guerra. Isso equilibra tudo. Não necessariamente morrer numa guerra, mas vivenciar uma. Te ensina sobre sentimentos. Te dá uma ideia de como outras pessoas se sentem. Carol mal conseguia acreditar que essas palavras estavam saindo da boca de seu filho de 7 anos. A sabedoria implícita na declaração era algo que muitos adultos lutavam para compreender. Chase continuou. É um lugar ruim. Eu pulei a Segunda Guerra Mundial. Estava lá em cima, esperando minha vez de voltar numa época mais tranquila. Tive uma vida curta no meio. A referência a estar lá em cima e a aparente escolha consciente de quando reencarnar deixaram Carol fascinada. Chase falava sobre conceitos espirituais complexos, com uma naturalidade que sugeria experiência real, não imaginação infantil. Após essa conversa, Chase pareceu encontrar paz com suas memórias da Guerra Civil. Era como se finalmente tivesse conseguido processar completamente aquela experiência traumática, lembrando-se não apenas da dor, mas também das lições aprendidas. As emoções intensas relacionadas àqueles eventos não voltaram a perturbar sua vida cotidiana. Chase havia conseguido, de alguma forma, integrar essas memórias de vida passada de forma saudável em sua existência atual. Cerca de 6 meses depois dessa última sessão de memórias, Chase procurou Carol com uma preocupação inesperada. Mãe, minhas lembranças da batalha estão começando a desaparecer, disse ele. Quero desenhar o que me lembro, para não esquecer completamente. Carol ficou tocada pela maturidade de seu filho ao reconhecer a importância de preservar aquelas memórias. Ela providenciou papel e lápis, e Chase passou horas desenhando mapas detalhados do campo de batalha que recordava. Os desenhos eram surpreendentemente precisos para uma criança de sua idade. Mostravam a disposição das tropas, a localização dos canhões, as pedras atrás das quais se escondera, até mesmo o hospital de campanha onde fora tratado. Cada detalhe estava cuidadosamente marcado e explicado. Anos mais tarde, esses desenhos se tornariam ainda mais significativos quando especialistas tentariam verificar a autenticidade das memórias de Chase. Em 1994, algo extraordinário aconteceu na vida da família Bowman. O programa de televisão de Oprah Winfrey decidiu fazer um episódio especial sobre crianças que se lembravam de vidas passadas, e Chase foi convidado a participar. A equipe do programa ficou fascinada com a história de Chase, especialmente com a consistência e o nível de detalhe de suas memórias. Para o programa, decidiram tentar algo ambicioso: verificar se as lembranças de Chase correspondiam a fatos históricos reais. A produção contratou um historiador especialista em Guerra Civil Americana para analisar os relatos e desenhos de Chase. O historiador ficou impressionado com a precisão dos detalhes que uma criança de 10 anos conseguiu fornecer sobre uma guerra que acontecera mais de um século antes. Embora Chase não conseguisse se lembrar de seu nome na vida passada, o que impossibilitava a identificação específica de sua identidade anterior, o historiador fez uma descoberta significativa. Baseando-se no diagrama aéreo do campo de batalha desenhado por Chase, ele acreditava que a batalha possivelmente havia ocorrido perto de Richmond, Virgínia. Mais impressionante ainda foi quando o historiador confirmou que havia realmente regimentos de soldados afro-americanos lutando naquela região durante a Guerra Civil. Os detalhes que Chase havia fornecido sobre armamentos, táticas de batalha e organização militar correspondiam precisamente aos registros históricos da época. A verificação parcial das memórias de Chase
trouxe uma nova dimensão à experiência da família. Não era mais apenas uma curiosidade ou fenômeno inexplicável. Havia evidências de que as lembranças poderiam ter base em eventos reais. Após a gravação do programa, Chase continuou sendo uma criança normal em todos os aspectos. As memórias de sua vida passada não interferiam em seu desenvolvimento presente. Ele brincava, estudava e crescia como qualquer outra criança, exceto pela maturidade ocasional, que demonstrava ao discutir temas profundos. Carol e Steve aprenderam a integrar essa experiência extraordinária em suas vidas familiares. Eles não negavam nem exageravam a importância das memórias de Chase, tratando-as como parte natural de quem ele era. A história de Chase eventualmente se tornaria um dos casos mais bem documentados de memória de vida passada em crianças, contribuindo para pesquisas sobre reencarnação e consciência. Anos se passaram, e Chase cresceu mantendo uma lembrança visual clara daquele campo de batalha da Guerra Civil. Embora os detalhes emocionais tenham se desvanecido, como ele próprio havia previsto, a imagem daquele lugar permaneceu gravada em sua mente. Carol frequentemente refletia sobre toda a experiência. O que mais a impressionava não eram apenas as memórias em si, mas a forma natural e descomplicada como Chase as havia processado. Ele nunca demonstrou orgulho especial ou se sentiu diferente por causa dessas lembranças. Para ele, era simplesmente parte de quem era. A experiência transformou profundamente a visão de mundo de Carol. Ela se aprofundou nos estudos sobre reencarnação e terapia de vidas passadas, eventualmente se tornando uma das principais pesquisadoras nesse campo. Seu trabalho com Chase a levou a ajudar centenas de outras famílias lidando com situações similares. O caso de Chase demonstrou algo importante. Crianças podem ter acesso a memórias de vidas passadas de forma natural e saudável, especialmente quando os pais respondem com mente aberta e coração compreensivo. Em vez de descartar ou ridicularizar as declarações da criança, Carol e Steve escolheram investigar e apoiar. Chase hoje é um adulto bem ajustado que mantém uma perspectiva equilibrada sobre suas experiências infantis. Ele não vive no passado, nem se define por aquelas memórias, mas as reconhece como parte de sua jornada espiritual mais ampla. Para Carol, a história de Chase continua sendo um lembrete poderoso de que há muito mais na existência humana do que podemos compreender completamente. As memórias de seu filho abriram uma janela para possibilidades que desafiam nossa compreensão convencional sobre vida, morte e continuidade da consciência. A experiência também ensinou à família a importância de ouvir realmente as crianças. Muitas vezes, quando uma criança diz algo que parece impossível ou fantasioso, pode estar compartilhando algo profundamente real e significativo para ela. Hoje, quando Carol conta a história de Chase, não é apenas sobre reencarnação ou vidas passadas. É sobre a capacidade humana de cura, sobre a importância da família em apoiar experiências incomuns e sobre como até mesmo uma criança pequena pode ensinar aos adultos lições profundas sobre compaixão, perdão e o significado mais amplo da existência. A jornada de Chase de soldado assombrado por traumas de guerra para criança curada e em paz consigo mesma continua inspirando famílias ao redor do mundo que enfrentam situações similares. Como você reagiria se seu filho começasse a relatar memórias detalhadas de uma vida que nunca viveu? Compartilhe sua opinião respeitosa nos comentários. Inscreva-se no canal Círculo das Vidas para mais casos reais documentados de reencarnação e memórias de vidas passadas.